Olá, um abraço para você, para sua família, que Deus, por intermédio do Senhor Jesus, esteja abençoando você e sua casa. A mensagem de hoje nós vamos estudar um pouquinho o livro de Gênesis, dar início no livro de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 5, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse princípio ninguém sabe há quantos milhões de anos a terra foi criada. O versículo 2 diz assim: Porém a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus agora começa o plano da criação. No primeiro dia, o que hoje nós chamamos domingo, que é o primeiro dia da semana, o domingo não é o sétimo dia, é o primeiro dia da semana. Diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. No primeiro dia, onde o mundo era trevas, só havia terra e água. Disse Deus, haja luz, e a luz resplandeceu no meio das trevas. Só que Deus fez separação entre a luz e as trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas Deus chamou noite. Interessante que depois do pecado, o mundo ficou em trevas. Duas coisas interessantes acontecem no primeiro dia da semana. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, Deus criou a luz. E a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Depois ele vai criando as outras coisas. Interessante que a Bíblia diz que Satanás ele é o príncipe das trevas. É o príncipe desse mundo. E João 8:12, Jesus diz assim: Eu sou a luz do mundo. Mas devido aos nossos pecados, a luz do mundo veio e nasceu aqui no nosso planeta Terra através de Maria. Durante 33 anos e meio, Jesus viveu como um homem. E os seus 3 últimos anos e meio foi anunciando o Evangelho, levando luz para o povo, abrindo olhos de cegos, curando paralítico e também abrindo os olhos de muitas pessoas que não conseguiam enxergar o reino de Deus. Jesus trouxe luz espiritual também para aqueles que aceitam o plano da salvação. Mas um dia, em uma sexta-feira, condenaram a luz do mundo e condenaram a morte, e morte de cruz. E no sexto dia Jesus morre. E no final do sexto dia, ele foi sepultado. E no sábado, Jesus tinha o poder para ressuscitar qualquer dia, qualquer hora. Mas no sábado, Jesus ressuscitou no sábado. Não ressuscitou no sábado, corrigindo aqui. A luz do mundo, por 3 dias, ficou apagada com a morte de Jesus, porque ele é a luz, é ele que faz o sol brilhar, as estrelas brilhar, a lua brilhar e todos os astros brilhantes, foi ele que fez. Mas ele mesmo por 3 dias se apagou. Ele não ressuscitou no sábado, porque mesmo na sepultura, ele descansou no sábado. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, eu vou falar aqui só as passagens para você acompanhar em casa. Por exemplo, Mateus 28, de 1 a 10, fala sobre a ressurreição de Jesus. Também você encontra a ressurreição no livro de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. E João, capítulo 20, de 1 a 10. Diz que a luz ressurgiu no primeiro dia da semana. Jesus, aquele que é a luz do mundo. Assim como lá no Gênesis ele diz assim: haja luz. E diz que houve luz.
Quando Jesus morreu, Satanás e seus anjos ficaram assim curiosos. Nós vencemos. O mundo agora está em trevas, porque eu sou o príncipe das trevas. O mundo está em escuridão. E nós vamos dominar completamente. Imagine agora o mundo sem Jesus. Seria um vazio, como era no início lá. Diz que a terra era sem forma e vazia. E se Jesus não ressuscitasse, nenhum de nós existiria mais. Estaria um vazio novamente, porque o nosso planeta seria destruído por Deus. Mas graças a Deus que no primeiro dia da semana, Deus enviou 2 anjos e ressuscitou Jesus. E outra vez, a luz que havia se apagado por 3 dias, ela aparece. E outra vez, houve luz no mundo. Que luz é essa? A luz da pessoa de Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina a minha e a tua vida. Então, Jesus ressuscitou no primeiro dia. Ele não autorizou a ninguém considerar o primeiro dia da semana, o domingo, como dia de guarda. Mas ele ressuscitou, simbolizando que, assim como no primeiro dia da criação, lá no Gênesis, Deus diz, houve luz porque o mundo estava em trevas. Jesus ressuscitou no primeiro dia para demonstrar que mesmo em um mundo de trevas, ele sendo a luz do mundo, ele ressuscitou. Para que essa luz dele, através da salvação por intermédio dele, possa brilhar na vida de cada pessoa que aceita Jesus como Salvador de sua vida. Olha só o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Então Jesus, ele é a luz maior. Ele é a luz que faz o sol brilhar, as estrelas, os astros. Porque no Evangelho de João ele diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus quer convidar você e a mim para sermos a luz do mundo. Sermos diferentes. Viver de forma diferente. Para que outras pessoas vejam Jesus em mim e em você e sejam salvos por ele, porque ele é a luz do mundo. Um abraço para você, que Deus te abençoe e disse Deus, haja luz. Que haja luz na tua família, no teu local de trabalho, na tua escola, que haja luz na tua vida diária, em nome de Jesus. Se gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal e nos ajude compartilhando. Um abraço para você e sua família.